E aí pessoal, sou o Emanuel, membro do PET Engenharia Elétrica, e hoje vou estar trazendo para vocês mais um conteúdo do nosso mini curso de Arduino. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como acionar um motor de corrente contínua utilizando Arduino e como programar uma comunicação serial utilizando a UART do Arduino. Bom, vamos começar essa aula programando o Arduino para controlar a velocidade de um motor de corrente contínua. Então vamos lá, a gente vai precisar do Arduino. E vamos pegar aqui também um motor CC. Vamos pegar esse aqui com 2 pinos só. Vamos colocar ele aqui. Como que o motor funciona? Como que esse motor de corrente contínua funciona? Ele tem esses 2 pinos. Esse aqui a gente já pode conectar no Terra, no GND. Deixa aqui. E o nosso outro pino vai ser o pino que a gente vai conseguir controlar a velocidade desse motor. Como que a gente vai fazer esse controle da velocidade? A gente vai variar o nível de tensão em cima desse pino. Então, se tiver 5 volts, que é a saída máxima que o Arduino permite, o motor vai atingir a sua velocidade máxima. Vamos conectar então o nosso motor em um dos pinos digitais do nosso Arduino. Vamos utilizar aqui, por exemplo, o pino 5. Isso, agora vamos fazer um programa para controlar esse motor. É bem simples. Vamos vir aqui em código, pegar o texto. A gente pode apagar o que já vem. Vamos deixar aqui o void setup. Bom, para começar, vamos pensar o que a gente vai precisar ter no nosso código. A gente vai precisar que o nosso pino 5 que está conectado no motor seja uma saída. E a gente vai precisar escrever valores de tensão analógica nesse pino. Ou seja, a gente não vai querer ou 0 ou 5 volts, que seria o digital. A gente vai querer variar esses valores para poder ter uma gama de velocidade maior. Se fosse só 0 ou 5 volts, a gente teria o motor ligado no máximo em 5 volts ou desligado com 0 volts. Então uma coisa que a gente pode fazer nesse código é definir que a palavra motor representa o pino 5. E aí a gente faz o código de maneira genérica. Em todos os lugares que tem que ir o pino que o motor está conectado, a gente vai escrever lá motor. E por causa dessa função define, toda a palavra motor está referida ao pino 5. Isso deixa o nosso código mais direto. Sempre que a gente precisar alterar ele, montou de novo e conectou o motor em outro pino. É só vir e alterar aqui o pino em cima. Não precisa mudar todo o código, fica mais genérico assim. Então vamos lá. Na nossa configuração, a gente vai precisar configurar o pino que o motor está conectado como uma saída. Então vamos lá. Pin mode, motor, output. Pronto, agora a gente já consegue escrever um valor aqui em cima. Vamos declarar também um inteiro que vai constar o valor da velocidade do nosso motor. E aí a gente altera esse valor direto aqui em cima. Então na função loop a gente vai fazer o seguinte, vamos definir um valor da velocidade e vamos escrever esse valor no nosso pino que o motor está conectado. Para fazer essa escrita, nós vamos utilizar a função analogWrite, que é a escrita analógica. Essa função vai fazer o seguinte, ela vai pegar a tensão máxima de saída do nosso pino, que é 5 volts, e vai dividir por 256. E vai criar então 256 níveis de tensão, em que 0 representa desligado e 255 representa 5 volts. E os valores intermediários entre 0 e 255 vão representar valores intermediários de tensão e logo valores intermediários de velocidade. Assim a gente consegue variar a nossa velocidade do motor. Então vamos começar aqui, por exemplo, com o valor 100. E vamos lá, analogWrite, motor, que é o nosso pino, e velocidade. E o código do controle do motor de corrente contínua é simples assim. Vamos simular e ver se deu tudo certinho. Ó, a gente pode ver aqui que o nosso motor então está girando em torno de 2.200 RPM, que é a velocidade que ele atinge com esse nível de tensão aqui, que vem desse valor 100. Vamos colocar aqui, por exemplo, o valor 255. Aí, ó, dá para ver que o nosso motor atingiu a velocidade máxima dele aqui. Agora vamos fazer o seguinte para dar mais graça, para poder brincar um pouquinho mais. Vamos colocar outro Arduino, vamos escrever a velocidade no outro Arduino, enviar para esse Arduino e aí esse Arduino aciona o motor. Vamos fazer uma comunicação entre dois Arduinos para acionar esse motor.
Para fazer trocas de dados entre microcontroladores, existem diversos protocolos, como o SPI, o I2C, o serial e vários barramentos que a gente pode utilizar para fazer isso. Nesse exemplo aqui, a gente vai estar utilizando a própria comunicação serial. Então vamos aqui colocar outro Arduino. E aí, a comunicação serial que a gente vai programar aqui vai ser um pouquinho diferente daquela que a gente viu anteriormente, que era a partir dos pinos RX e TX. Vamos partir do princípio que a gente quer deixar esse Arduino conectado no computador para a gente conseguir ficar printando os valores das variáveis dele para ter um acompanhamento do código. Isso é muito útil para resolver problemas no código ou qualquer coisa do tipo. Então, vamos utilizar aqui os pinos 2 e 3 desses Arduinos. Vamos conectar aqui o pino 2 de um no pino 2 de outro. E o pino 3 de um no pino 3 de outro. Outra coisa que a gente precisa conectar aqui é os GND. A gente tem que garantir que esses dois Arduinos tenham o mesmo valor de referência. Então a gente conecta os terra. Então vamos começar programando o Arduino que faz a transmissão do dado. Vamos vir aqui no código, colocar em texto. A gente pode aproveitar essa estrutura. Para criar essa comunicação serial, a gente vai utilizar uma biblioteca do Arduino, que é a biblioteca Software Serial. Então a gente vai ter que incluir ela. Vamos vir aqui e dar um include software serial.h. Essa biblioteca nos permite criar uma comunicação serial personalizada. E aí a gente faz isso aqui a partir da função software serial. E aqui a gente dá um nome para a nossa comunicação serial, que no caso vai ser minha serial, pode ser qualquer coisa aqui. E entre parênteses a gente vai colocar os pinos RX e TX da nossa serial, por exemplo, 2 e 3. Então aqui a gente está definindo que o nosso pino 2 é o receptor e o pino 3 é o transmissor. Então dá para deixar em nota isso aqui, para não confundir. Vamos criar também a variável que vai enviar a informação que a gente quer enviar. No caso, a comunicação serial ela vai enviar bytes, então a gente pode criar um byte para velocidade. Aqui dentro do setup, a gente precisa iniciar a nossa comunicação serial. A gente vai usar essa função aqui, minhaserial.begin. E aí, entre parênteses, a nossa taxa de transmissão. Vamos estar utilizando aqui 9.600 bauds. Utilizar essa biblioteca Software Serial permite que a gente também utilize, ao mesmo tempo, a comunicação serial do Arduino com o computador. A gente pode pegar aqui de exemplo só para ver que dá certo levar os dois ao mesmo tempo. A gente vai dar um serial.begin, 9.600 também, só para fazer a leitura do dado no monitor serial. Isso aqui é desnecessário para o programa funcionar, fica só para acompanhar o dado. Bom, e aqui no loop a gente vai querer escrever o nosso valor de velocidade. Vamos primeiro então dar um valor para a nossa variável, vamos lá, 100. Vamos então enviar esse valor para o outro Arduino. A gente vai utilizar a função minhaserial.write. Então ele vai enviar o valor que tiver aqui dentro do parênteses, que no caso vai ser velocidade. E aí a gente pode dar um serial print só para ler no monitor serial qual o valor que ele está enviando, se está tudo certo. Serial print ln velocidade. Vamos agora então para o código do outro Arduino para a gente receber esse dado e enviar para o motor. Aqui no outro Arduino então a gente vai seguir a mesma estrutura. Vamos começar incluindo a nossa biblioteca. E vamos também criar nossa comunicação serial personalizada. Ó, o que a gente está fazendo aqui? O nome, eu mantive o mesmo nome só para manter as mesmas funções, mas poderia ser outro nome aqui, não precisaria ser o mesmo nome que está no outro Arduino. O que tem que cuidar aqui é a posição dos pinos. A gente tem que garantir, para que a comunicação funcione, que o TX de um Arduino esteja conectado no RX do outro, e vice-versa. Então, a gente pode fazer essa conexão
aqui, dizendo qual pino é o quê. Aqui no caso, nosso pino 3 vai ser o receptor e no outro Arduino o pino 3 é o transmissor, então tá certo. Ou a gente poderia também simplesmente inverter os fios aqui, tanto faz. Bom, aqui no nosso código então a gente vai ter que começar uma comunicação serial aqui, no setup. Na mesma taxa de transmissão, isso é importante, tem que ser nos 9600, se o outro está em 9600, tem que manter o valor da taxa de transmissão. E como que vai funcionar o nosso loop? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o nosso Arduino olhar o barramento serial, e se tiver dado chegando no barramento serial, ele lê esse dado. Então a gente não precisa mais atribuir um valor à velocidade, porque esse valor está vindo lá do outro Arduino. Vamos utilizar então um if, e aqui a gente vai utilizar a função available. Essa função vai nos dizer se existe dado chegando no barramento serial. Vamos lá, minha serial.available. Essa função ela retorna 0 ou 1, ela retorna verdadeiro ou falso. Então se for verdadeiro, segue. E aqui dentro então, a nossa variável velocidade vai receber a leitura do barramento serial. Lembrar de fechar o parênteses do if. Só que no final, pessoal, é importante colocar um pequeno delay depois que ele faz a operação para esperar um pouco até fazer a próxima leitura. Se não colocar esse delay, ele provavelmente vai começar a misturar os números que estão chegando e vai ter um probleminha na leitura dele. Então vamos colocar aqui um delay de 200 milissegundos, 100 milissegundos já deve dar certo, só para ter um tempinho de processamento e o Arduino ter um descansinho. Aí vai dar tudo certo. Vamos simular aí para ver como vai ficar. Ó, dá para ver aqui então que a gente está enviando aqui o valor 100 e a leitura do nosso motor aqui está em 2200 RPM, que nem a gente tinha chegado antes com só um Arduino. Então assim a gente constata que a nossa comunicação serial está funcionando 100% e é isso aí, está feito aqui. Nossa simulação está ok. Então nessa aula aqui a gente viu a comunicação serial, que é a parte mais importante, o acionamento desse motor é realmente muito simples. Eu vou estar enviando para vocês esse projeto no Tinkercad aqui, com o código todo comentado. Próxima aula então a gente vai estar vendo outra comunicação bem comum entre os Arduinos, que é o I2C. E por hoje é isso aí, valeu pessoal!